onde Joseph Stalin estava fortalecendo seu controle sobre o aparato partidário. Em 1925, Stalin despachou seu tenente de confiança Lazar Kaganovich para chefiar o Partido Comunista Ucraniano. Em um ano, Kaganovich inventou uma divisão entre os comunistas nacionais, a retratação de Kirilov e a expulsão de Chumsky e seus seguidores do partido. No entanto, com Skipnik como novo comissário da educação, a ucranização continuou a avançar. No final da década de 1920, Stalin lançou uma nova revolução de cima. A introdução de seu primeiro plano quinquenal em 1928 marcou o fim da nova política econômica e o início de uma industrialização vertiginosa. Na Ucrânia, isso levou a uma rápida transformação econômica e social. Com a eclosão da Segunda Guerra Mundial, a produção industrial aumentou 4 vezes, o número de trabalhadores triplicou e a população urbana cresceu de 19% para 34% do total. Em 1928, o regime introduziu medidas especiais contra os kulaks, camponeses ou ricos ou arbitrariamente definidos. Isso progrediu de impostos crescentes e cotas de entrega de grãos para a desapropriação de todas as propriedades e, finalmente, para a deportação, em meados da década de 1930, de cerca de 100 mil famílias para a Sibéria e o Cazaquistão. A resistência em massa à coletivização e na forma de revoltas, matança de gado e destruição de máquinas, e foi respondida por a imposição de cotas de entrega cada vez maiores e o confisco de alimentos. A Grande Fome que matou 5 milhões de pessoas na União Soviética, sendo 4 milhões de ucranianos. A fome de 1932 a 1933, Holodomor. O resultado das políticas de Stalin foi a Grande Fome, Holodomor, de 1932 a 1933, uma catástrofe demográfica produzida pelo homem sem precedentes em tempos de paz. Dos estimados 5 milhões de pessoas que morreram na União Soviética, quase 4 milhões eram ucranianos. A fome foi um ataque direto à agricultura ucraniana, que teimosamente continuou a resistir à coletivização ou indiretamente, foi um ataque ao camponês ucraniano, que tradicionalmente era um elemento-chave da cultura nacional ucraniana. Sua natureza deliberada é enfatizada pelo fato de que nenhuma base física para a fome existia na Ucrânia. A colheita de grãos ucraniana de 1932 resultou em rendimentos abaixo da média, em parte por causa do caos causado pela campanha de coletivização, mas foi mais do que suficiente para sustentar a população. No entanto, as autoridades soviéticas estabeleceram cotas de requisição para a Ucrânia em um nível incrivelmente alto. Brigadas de agentes especiais foram despachadas para a Ucrânia, para ajudar nas compras, e as casas eram rotineiramente revistadas e os alimentos confiscados. Ao mesmo tempo, uma lei foi aprovada em agosto de 1932, tornando o roubo de propriedade socialista um crime capital, levando a cenas em que os camponeses enfrentaram o pelotão de fuzilamento, por roubar apenas um saco de trigo dos armazéns do Estado. A população rural ficou sem comida suficiente para se alimentar. A fome que se seguiu aumentou em grande escala na primavera de 1933, mas Moscou recusou-se a fornecer alívio. Na verdade, a União Soviética exportou mais de 1 milhão de toneladas de grãos para o Ocidente durante esse período. A fome acalmou somente depois que a colheita de 1933 foi concluída. A tradicional vila ucraniana foi essencialmente destruída, e colonos da Rússia foram trazidos para repovoar o campo devastado. As autoridades soviéticas negaram categoricamente a existência da fome, tanto na época em que ela se alastrava, quanto depois que acabou. Foi apenas no final da década de 1980 que as autoridades reconheceram cautelosamente que algo estava errado na Ucrânia naquela época. No final de 1933, a ucranização havia parado, e uma política de russificação começou. Russificação. O próprio PCB emergiu das revoltas stalinistas muito alteradas em composição e caráter. Kaganovich voltou em 1928 para Moscou. O seu lugar como chefe do partido foi ocupado por Stanislav Kozior, que se juntou em 1933 a Pavel Postyshev como segundo secretário, que foi enviado de Moscou com um grande contingente de quadros russos.
Uma série de expurgos de 1929 a 1934 eliminou em grande parte do partido a geração de revolucionários, partidários da ucranização, e aqueles que questionavam os excessos da coletivização. Mykola Skripnik, o antigo bolchevique ucraniano mais proeminente, cometeu suicídio em 1933. Embora as grávidas do partido e os cargos de liderança estivessem agora preenchidos por leais de Stalin, uma nova onda de expurgos durante 1936 e 38 chegaram pela metade do número de membros do CPBU, enquanto 99 de 102 membros do Comitê Central do partido foram baleados. Postchev e Kozior foram removidos de suas cargas partidárias e posteriormente executados. Para você acompanhar a sequência e o desfecho desta série de vídeos e outros assuntos relacionados, se inscreva no canal e curta o vídeo para o YouTube te lembrar dos nossos conteúdos. Valeu por sua inscrição e curtida, isto também ajuda muito o canal.